Jesus. Como havíamos prometido anteriormente, estamos retornando para darmos prosseguimento à nossa série de reflexões a respeito da importância da educação cristã no discipulado, ou para o discipulado, como desejarem, né? Nós já percorremos um caminho considerável na análise que fazemos sobre esse tema. E gostaríamos de deixar patenteado a todos vocês que nos ouvem que a nossa intenção não é criticar ninguém, não é colocar nenhuma bandeira apologética em cima do tema abordado, não. Pelo contrário, a nossa intenção é fazer com que o nosso ouvinte, o nosso amigo do Facebook, o nosso amigo que nos acompanha pelo YouTube, você, meu irmão, minha irmã, que congrega na igreja cristã, né? Independentemente de ser ela católica ou protestante, você é cristão. A importância de nós tomarmos conhecimento, de nós dominarmos a Escritura Sagrada com conhecimento correto, um conhecimento que nos conduza realmente a uma reflexão séria, que possa nos ajudar a ajudar as pessoas que vêm a nós com as suas dúvidas. É muito comum nos dias de hoje as pessoas serem questionadas a respeito de determinados assuntos da Bíblia e ficam sem resposta, alegando que não lembram, que esqueceram, ou que, de certa forma, deu branco, entendeu? Mas isso tudo é justamente pelo fato de que, quando leem a Bíblia, leem pouco ou leem apenas de uma forma, sabe, assim, descompromissada. A educação cristã, ela visa justamente a assimilação por parte do aluno, né? A escola dominical é um fórum de debate, de ensino, é onde você pode dirimir as suas dúvidas. Por isso nós insistimos nessa tecla, né? Por isso nós continuamos trazendo ao conhecimento de vocês alguns aspectos pertinentes à educação cristã. Peço a vocês que divulguem esse projeto. Pedimos a vocês que compartilhem com outras pessoas, né, a fim de que elas possam também se sentir inseridas no contexto dessa necessidade de nós estarmos mudando a nossa postura em relação à educação cristã. Nós todos sabemos que sem o conhecimento da palavra, o cristão fica desarmado. É igual um soldado na guerra sem o seu armamento, né? O soldado na guerra sem o armamento, ele fica totalmente despreparado e não tem como enfrentar o seu inimigo. Portanto, é fundamental, é importantíssimo que nós assumamos este compromisso de aceitar o ensino da Bíblia, aceitar o ensino que vem da igreja. Existem pessoas que questionam mais do que prestam atenção. Pessoas que estão com a mente cheia de dúvida, mas que não têm a paciência de ouvir para que se possa aprender com qualidade. É necessário que nós aprendamos primeiro a ouvir, dar ouvidos, estar atentos, e depois nós vamos elaborar na nossa mente aquilo que foi transmitido.
e posteriormente, sim, apresentar as dúvidas ou até tirar as nossas próprias conclusões. Eu tomo o exemplo de Jesus. Jesus foi um mestre por excelência. Ele ainda continua sendo um mestre por excelência, porque o seu ensino está na Bíblia, né? Muitos autores no mundo inteiro têm dedicado a sua vida ao estudo da pessoa de Jesus Cristo, e excelentes livros têm sido lançados a respeito de Jesus. E nós, modestamente, queremos trazer Jesus e apresentá-lo a você, meu amigo, minha irmã, meu irmão, minha amiga, apresentá-lo como o mestre dos mestres, porque Jesus é o mestre dos mestres. Por isso a missão da igreja é importante. Por isso a importância da igreja se dedicar ao ensino da palavra. Ensinar era algo que estava no âmago, no centro da missão de Jesus. A maior parte do seu ministério foi ocupada pelo ensino. Jesus começou o seu ministério ensinando. Percebamos o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no, e adiantando-se dali, viu dois outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4, 17 a 23. Então Jesus, ele tem essa preocupação de passar os primeiros momentos do seu ministério já arrebanhando pessoas, convidando pessoas para esse trabalho, para a consecução desse projeto de Deus, o projeto de salvação. Mas a salvação não significa só aceitar, a salvação significa conhecer, significa aprender, para que nós possamos, à luz do que aprendemos, compartilhar com as pessoas. Então é por isso que Jesus, ele passa, não só no início, né? Ele valoriza, não só no início do seu ministério, ele valoriza o ensino, como também nos seus últimos dias entre os homens. Ele também não se cansa de ensinar. Se nós pegarmos o capítulo 14 do Evangelho de João, nós vamos perceber que Jesus fala de muitas moradas no reino. Ele vai dizer também que é o caminho, a verdade e a vida, e que vê-lo é ver o Pai. Ele promete o Consolador. Ele vai assimilar e vai dizer que ele é a videira. Seus discípulos são os ramos. Ele discursa sobre a lei perfeita do amor. Seus servos foram escolhidos e ordenados por ele. O mundo odeia,
e combate a verdadeira religião. E Jesus sabe disso. E ele previne os seus discípulos a respeito disso. Ele promete o Consolador, o Espírito da Verdade. E no versículo 16, Jesus discursa sobre a missão do Espírito Santo. Ele fala da sua morte e ressurreição. Ele anuncia que ele é o Filho de Deus e diz que venceu o mundo. E sabe qual é a sua última preocupação? Você sabe qual é a última ordem que Jesus dá a cada um de nós? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura e ensinai tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Essa é a preocupação de Jesus, o ensino. E é por isso que a igreja é convidada, né? Cada um de nós. A igreja não é o templo, não é aquela, sabe, aquele espaço onde a gente reúne. A igreja é cada um de nós. Nós somos a igreja viva, aonde estiverem dois, né, ou três ou mais reunidos em nome de Jesus, ali está a igreja. Então cada um de nós é uma pedra viva na construção do reino de Deus. É por isso que Jesus quebra todos os paradigmas. Você sabe o que é paradigma? Paradigmas são modelos, são padrões, né? Então Jesus, na sua época, ele quebra os paradigmas, ele rompe com esses padrões e ele traz uma novidade, que é essa boa notícia, que nós chamamos de Evangelho. Por isso Jesus é o mestre dos mestres, ele é o maior mestre do mundo. Educar na perspectiva do reino de Deus é a missão da igreja, que pretenda ser luz e sal do mundo. Conforme Mateus 5, 13 e 14, ser luz nos desafia a abrir os caminhos da humanização da sociedade contemporânea, marcada por individualismo, espírito competitivo, exclusão, violência, intolerância, fome, agressão, destruição da natureza, etc. Ser sal, por sua vez, indica o caminho da humanização. Conservar a vida humana como bem supremo e dar sabor agradável à existência de todas as pessoas no seu dia a dia, quer sejam crianças, jovens ou idosos, homens ou mulheres, negros, indígenas, portadores de deficiência, pobres ou enfermos. Lutar pela humanização não é promover o antropocentrismo absoluto, mas sim nos voltarmos para a condição humana em sua complexidade e vulnerabilidade. É superar os processos de dominação pecaminosa dos governos e do mercado e nos direcionar para uma vivência comunitária marcada pela graça divina e pela solidariedade humana. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 36. Por isso, queridos, é importante nós, fazermos essa análise, nós fazermos essa leitura, porque ela vai cada vez mais alicerçar o nosso conhecimento, vai fortalecer a nossa fé e vai nos mostrar a importância de sermos discípulos e discípulas de Jesus, mas discípulos que sabem o que estão falando, que sabem o porquê estão falando e sabem direcionar da mesma forma como Jesus direcionava a palavra aos seus interlocutores. E é por isso que Jesus nos convida a seguir suas pisadas, né? E fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a observar as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 19 e 20. O Mestre Jesus, né? Ele conhecia a maneira que ensinava. Olha só como é interessante, Lucas ele ressalta isso assim. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória, começando por Moisés e por todos os profetas.
e explicava em todas as Escrituras o que dele estava escrito. Olha como é interessante, né? Lucas 24, 26. Né? Lucas 24, a partir do versículo 26 e o 27. Jesus não só examinava as Escrituras, mas ele tinha um profundo conhecimento. Jesus conhecia bem os seus discípulos, né? Ele andava com eles. Jesus visitava cada um deles, né? E é interessante como é que Jesus, nesse dia a dia, nesse convívio com as pessoas, ele era de uma índole simples, né? Apesar de toda a sabedoria, apesar de todo o poder que emanava dele, mas ele era de uma essência humilde. E ele, certa vez, ele querendo falar, né, a respeito da importância das pessoas, ele faz uso de uma figura do dia a dia nosso. Quem nunca perdeu, né? Quem nunca perdeu uma identidade, quem nunca perdeu um cartão? Lembra do tempo do cartão de crédito, né? Dos telefones, dos celulares, logo que surgiram. Quem nunca perdeu um cartão? Quem nunca perdeu um documento? Quem nunca perdeu um dinheiro, né? Às vezes as pessoas perdem coisas maiores, né? Mas Jesus, no seu tempo, ele usa a figura de uma mulher. E a Bíblia diz, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, e não varre a casa e não busca com diligência até achar. E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Então, a alegria de quem perde alguma coisa e acha, e encontra, e recupera, Jesus compara essa alegria com a alegria que ele mesmo sente diante dos anjos quando vê alguém se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Que maravilha! Como é que Jesus usa o dia a dia, né? Esse texto você encontra na sua Bíblia, lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8 até o versículo 10. Sabe, irmãos? Então, é importante a consideração que Jesus tem por nós. Jesus reconhecia o que havia de bom em cada um de nós. O fato de você estar fora dos arraiais da igreja, o fato de você estar fora do eixo da salvação, porque você ainda não aceitou Jesus como Salvador, não significa que você não tenha valor. Não, você tem um valor tão grande, tanto que Jesus deu a sua vida para salvar a sua. Jesus deu a sua própria vida para salvar a sua vida, meu amigo, minha amiga. Olha o valor que você tem. Olha o preço que foi pago por você. Né? Jesus, ele reconhecia o lado bom das pessoas. Certa vez, Jesus encontrou um homem pela primeira vez chamado Natanael. E Natanael, quando tomou conhecimento da presença de Jesus, alguém falou assim, olha, nós encontramos um mestre, um galileu aí, que o cara é fera, ele é muito bom. Aí o Natanael olhou assim com certo desdém e falou assim, mas pode vir alguma coisa boa lá da Galileia? Por quê? Porque a Galileia era um lugar pobre. A Galileia era um lugar como as comunidades de hoje no Rio de Janeiro, o Alemão, a Rocinha, ou como os bairros mais humildes, né, da sua cidade, os lugares onde há os bolsões de pobreza, os lixões. Você já foi num lixão? Você já viu quantas pessoas vivem do lixo, né? É triste, mas as pessoas vivem do lixo. Então, digamos que Jesus, ele foi comparado com essa pessoa. Jesus foi comparado por um determinado judeu, por um determinado israelita. Ele foi comparado com essas pessoas que são humildes, que vivem do lixo, que moram em comunidades violentas. Pode sair alguma coisa boa da Galileia?
E Jesus, quando encontrou este homem, a Bíblia diz que Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. João 1,47. Sabe? Não se preocupe. Nunca se subestime. Não se subestime. Não dê ouvidos àquelas pessoas que tentam te colocar para baixo. Porque perante Deus, você tem um valor inestimável. Não importa onde você esteja. De repente você pode até estar catando o lixo da vida, do sofrimento, da desilusão. Você pode estar catando o lixo da injúria, não é? Você pode estar catando o lixo da indiferença. Não sei qual é a tua condição, mas Jesus sabe. E Ele sabe tanto quanto Ele soube a respeito do caráter, da personalidade de Natanael. Natanael se dirigiu com desdém aos galileus, porque era comum na sociedade de Israel as pessoas da Galileia serem desprezadas, os pobres eram desprezados, as mulheres não tinham valor, os leprosos, os enfermos não tinham acesso à sociedade, à vida social, alguns não tinham acesso nem à família. Os leprosos não podiam entrar na cidade, eles viviam nas vilas dos leprosos, as prostitutas viviam nas vilas das prostitutas. Então a sociedade de Israel era uma sociedade extremamente exclusivista. Ela não só valorizava aqueles que ela achava que deveria valorizar, como ela excluía aqueles enfermos, aqueles leprosos. Ela não considerava uma mulher com o valor que a mulher tem hoje. Não considerava as crianças. Um pescador era considerado impuro. Era considerado uma pessoa sem palavra. O depoimento de um pescador, de um pastor de ovelhas, não era aceito diante de um juiz. Tal era a acepção que era feita a essas pessoas. Eram categorias menores. Então Natanael, como um bom israelita, ele reage diante da notícia que ele recebeu, né? Ele reagiu da forma como um israelita reagiria. Pode sair alguma coisa boa da Galileia, mas isso não serviu de desestímulo para Jesus. Jesus, ao encontrar Natanael, ele dirige essa palavra, né? Ele reconhece o valor, o zelo de Natanael. Então, meu querido, talvez você esteja assistindo esse vídeo agora com o coração apertado porque alguém te magoou, alguém te humilhou. Às vezes as pessoas são humilhadas nos supermercados, na escola, né? Às vezes até jogando futebol. Quantas vezes nós tivemos, né, fatos de pessoas que são humilhadas no futebol? Na vida, no dia a dia da vida, as pessoas são humilhadas. Mas se tem alguém que valoriza você, se tem alguém que tem sempre uma palavra para te colocar para cima, esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Aleluia! Por isso ele é o mestre dos mestres. Ele nos ensina o relacionamento real, perfeito. O relacionamento que é agradável. O relacionamento que coloca você para cima. Por isso Jesus é muito e é tão importante na sociedade de hoje. Uma sociedade que está se isolando. A sociedade do Facebook. A sociedade do Zap, o do WhatsApp, né? A gente chama Zap na linguagem popular, né? As pessoas vivem com o celular na mão e a cabeça baixa. Jesus não quer te ver de cabeça baixa. Jesus quer te ver com a cabeça erguida, olhando para frente, olhando para o alto, participando da vida de forma ativa,
Por isso ele se preocupa em nos ensinar. Por isso ele se preocupa em nos valorizar. Jesus ensinava de modo simples e claro. Ele usava as coisas comuns da vida, exemplos práticos, situações conhecidas de todos, para ensinar verdades eternas de Deus. Jesus certa vez falou assim: olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Jesus variava os métodos de ensino conforme a ocasião e o tipo de ouvinte. Ele sabia que as pessoas eram diferentes. Ele aproveitava as oportunidades e partia do que eles conheciam e valorizavam. Ele fazia perguntas que levavam seus discípulos a pensar. Ele colocava as pessoas para pensar. Hoje todo mundo quer tudo mastigado, tudo simples. Não, mas você tem uma capacidade pensante, você tem uma massa cefálica, né? Ou encefálica. E Deus te deu essa capacidade. Então você tem que fazer uso dessa sua condição humana e dessas potencialidades que você tem, justamente para formatar, né, seus próprios princípios, seus pensamentos, suas ideias. Jesus, ele ensinava através do seu próprio testemunho, do seu próprio modo de viver, do seu próprio jeito de viver. Ele vivia uma vida de obediência, de testemunho e de exemplo. E ele dizia para os discípulos dele: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 15. Compare com Atos 1:1 e 1 Pedro 2, 21. Jesus sabia o que ia fazer, mas ele dizia algumas vezes certas coisas para experimentar os discípulos, né? Porque ele sabia o que ele ia fazer. O discipulador, você que já está inserido no contexto da igreja, você que já participa do dia a dia da igreja, você como discipulador, você precisa estar preparado, preparada. Você precisa se planejar para atuar na sua classe, na sua célula, na sua igreja, aonde quer que você estiver. Por isso, a importância da educação cristã. Por isso, a importância de nós lermos a Bíblia não somente de forma devocional, mas lermos a Bíblia estudando a Bíblia, nos confrontando com a Bíblia. Não lendo a Bíblia para confrontar os outros. Não! Nós temos que ler a Bíblia e nos confrontarmos a nós mesmos, para que nós possamos entender o propósito de Deus para nós, para que nós mesmos possamos nos enquadrar, né, na regra de Jesus. A partir daí, com certeza você vai melhorar a sua relação com as pessoas. Você vai melhorar a sua forma de entender os problemas das pessoas. E com certeza você vai ser um discipulador de excelência. Você vai ser um professor de escola dominical de excelência. Você vai ser um evangelista de excelência. Você vai ser até um pastor de excelência, que vai conviver com as suas ovelhas, que vai apacentar as suas ovelhas. Hoje em dia a gente já não vê mais pastores apacentando as ovelhas. A gente vê os pastores animando um bando, né? Animando uma turba. As igrejas hoje, algumas parecem até uma turba, né? Reunida ali apenas para o oba-oba, apenas para dancinhas, apenas para emanações e barulheiras, mas na realidade a essência do ensino da palavra, na realidade aquilo que deve ser ministrado, está longe, está aquém da expectativa de Jesus.
Jesus ensinava com graça, né? E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: mas não é este o filho de José, o carpinteiro? Lucas 4:22. A graça divina é que torna o ensino eficaz e duradouro. Você, meu irmão, você, minha irmã, que se sente orgulhoso, que se sente o dono da verdade quando está à frente dos seus alunos, ou quando está à frente da sua célula, ou do seu grupo de discipulado, baixa a bola. A graça é de Deus. O dom quem dá é Deus. O dom quem dá é Deus. Nós somos instrumentos de Deus. Nós somos prosseguidores da missão de Jesus. Portanto, baixa a bola. Ninguém é melhor do que ninguém no reino de Deus. Aleluia, ainda bem, né? O rico e o pobre, o negro e o branco, o menino e a adolescente, o jovem e o idoso, todos reunidos no mesmo lugar, louvando, adorando, recebendo da própria Escritura Sagrada o ensino que edifica, o ensino que transforma, o ensino que renova. Então, é para isso que nós somos chamados, para manifestarmos a graça de Deus. Jesus ensinava com autoridade. Jesus ensinava com poder de Deus, poder divino. E diz assim o Evangelho de Lucas, diz: e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Lucas 4:36. Crente, tem muita gente. Ah, eu sou crente, eu sou crente. Até o diabo é crente. Ele já confessou isso. Mas discípulo, nós precisamos ser discípulos. Nós precisamos melhorar na busca pelo autêntico discipulado. E o autêntico discipulado é esse, que faz com que você pregue com graça, porque você vai emanar a graça divina, e com a autoridade do Espírito Santo, que é necessária para que a nossa palavra, para que a nossa boca seja aberta e dela possa proferir palavras de vida, e vida abundante. Você só terá condições de emanar a graça de Deus e de usar dessa autoridade na palavra, na ministração, se você estiver em comunhão com Deus. Porque é essa vida em comunhão com Deus que vai nos outorgar essa autoridade. É essa vida em comunhão com Deus que vai nos dar essa garantia de que a nossa palavra vai sair e ela vai produzir o efeito necessário, porque não é a sua eloquência, meu amado. Não são palavras rebuscadas, não. São palavras ungidas pelo Espírito Santo. Aí é que vem essa autoridade espiritual. Palavras ungidas pelo Espírito Santo. Poder renovado, né? A tua vida em comunhão com Deus vai renovar você. A cada manhã você vai ser renovado para poder ensinar mais e melhor na casa de Deus. Guarde no seu coração e guarde essa frase no teu coração. Aquilo que sou fala muito mais forte do que aquilo que eu falo. Jesus, ele usa, né, essa máxima na sua vida. É da inspiração da vida de Jesus, do testemunho de Jesus, que nós extraímos essa frase. Aquilo que sou fala muito mais forte do que aquilo que falo.
Jesus ensinava, mas ele mostrava como fazer. Jesus falava de obediência, mas ele era obediente. Jesus falava, ele ensinou os seus discípulos a orar, mas ele subia ao monte para orar. Jesus ordenou aos discípulos que fizessem milagres, que curassem enfermos, que libertassem os oprimidos pelo demônio, mas ele curou muitos enfermos, ele libertou muitos endemoninhados. Então não era só as palavras de Jesus, não eram só suas palavras, seus discursos, a sua eloquência. Eu não posso nem afirmar que ele era eloquente, mas que ele tinha autoridade e ele falava com graça. Isso eu posso afirmar porque a Bíblia nos mostra isso. É justamente isso que nós precisamos buscar no nosso dia a dia. Eu agradeço a sua atenção. Nós estamos encerrando essa fase, nós estamos encerrando esse momento, né, que falamos da importância da educação cristã para o discipulado. E eu quero agradecer a sua atenção e dizer para você que nós vamos estar, nessa semana que entra agora, começando uma nova série de reflexões. Foram 3 dessa vez, né, sobre educação cristã, e nós vamos estar falando sobre um outro tema, né, talvez sobre autoridade espiritual. Nós estamos decidindo ainda, mas pedindo a direção de Deus para que essa palavra possa alcançar as pessoas, não só no ouvido, né, mas alcançar as pessoas também no coração, na mente, na sua plenitude. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus essa oportunidade. Amanhã é domingo, né? Amanhã nós estaremos celebrando, né, o primeiro domingo do mês de agosto. Eu quero mandar um abraço aos irmãos da Igreja Metodista na Ilha do Governador, que está completando nesse mês de agosto seus 50 anos. Mandar um abraço a esse povo metodista, esse povo de Deus aí. Mandar um abraço aos irmãos e irmãs da comunidade Canaã também, né, da Assembleia de Deus Canaã, aqui na Ilha do Governador. Mandar um abraço a todos os irmãos, amigos que estão conosco aí. Ronaldo Ribeiro. Aí, Ronaldo, um abraço para você, meu irmão. Adsumos, né, a Anitta. Um abraço para a Anitta. Um abraço para a Ítala Almeida. O Sérgio Henrique também está assistindo. Um abraço, meu irmão. Saudações, né? E aí a todos que deram o seu like, a todos aqueles que participaram conosco. Mas agora nós queremos orar por você. Nós queremos orar com você, né? Que Deus possa estar se agradando da nossa vida a cada dia. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade. Pedimos perdão porque tivemos que fazer uma pausa nessas reflexões, mas tu sabes, foram motivos técnicos, motivos que não dependeram de nós. Mas nós te agradecemos por esta oportunidade, esse início de trabalho, né? E te pedimos em nome de Jesus que nos concedas a oportunidade desse prosseguimento, que as pessoas possam ser alcançadas através dessas palavras breves que nós dirigimos e que nós possamos também ser renovados a cada dia nesse desejo de propagarmos a tua palavra. Visita agora os lares, Senhor, cada lar, cada pessoa que está sintonizada neste canal, assistindo, meu Deus. E tu sabes, tu conheces o coração, a mente, tu sabes a necessidade de cada um, Senhor. Onde houver enfermidade, meu Deus, entra com o teu poder, entra com tua ação poderosa, ó Jeová Rafá, ó Jeová Rafá. Ministra sobre este leito onde está essa pessoa agora. Ministra sobre esta vida, meu Deus. Restaura a saúde. Onde não há mais esperança, Senhor, tu és o Deus da esperança, aleluia. A última palavra é tua e nós cremos, Senhor, no milagre. Por isso faz um milagre na vida deste homem e desta mulher, deste jovem que está entregue às drogas, ó Pai, desta mãe que chora porque seu filho está envolvido com bandidos ou com outros meninos que também usam drogas. Senhor, visita, meu Deus. Tem misericórdia da família brasileira, meu Deus. Tem misericórdia das crianças, ó Pai.
estão sendo violentadas, ó Pai querido. Tem misericórdia dos adolescentes que estão sendo formatados através de mentores falsos na internet. Estão sendo incentivados a fazerem maldades com elas mesmas, ó Pai. Tem misericórdia, meu Deus. Que a Tua palavra possa alcançar vidas. Pessoas que estão desviadas, ó Pai. Pessoas que perderam o interesse pela vida da fé. Pessoas que por qualquer motivo, uma decepção com um amigo ou com um irmão na igreja, se afastaram dos Teus caminhos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, nos concede esse privilégio, Senhor, de chegar ao trono da Tua glória, com essas palavras, com essa oração. Que a nossa oração não fique entre as quatro paredes da nossa casa, mas que ela possa chegar com um aroma suave, Senhor, nas Tuas narinas, ó Pai. E que Tu possas responder com o Teu amor, com a Tua graça, com o Teu milagre, ó Pai. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite a todos. Fiquem na paz do Senhor. Amém.